bem-vindos a mais uma conversa aqui no Ellen Talks. Hoje a gente vai explorar uma obra devocional muito especial, Maranata, o Senhor Vem, escrita por Ellen G. White. Vamos usar como base alguns trechos de um estudo chamado Maranata, Esperança Adventista e Espiritualidade Prática. O nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouco da profundidade, sabe, da relevância que essa obra ainda tem. Ela é considerada um marco, né, na perspectiva adventista do sétimo dia, sobre a segunda vinda de Cristo. E o interessante é como ela mistura teologia, vivência espiritual e meditação bíblica. Um jeito bem particular. Vamos entender o que torna essa obra tão marcante. Com certeza. E olha, o ponto de partida já é fascinante por si só. Maranata, que foi publicado em 1976, na verdade reúne escritos da Ellen White de um período assim enorme, mais de 60 anos. A gente está falando de textos desde 1844 até 1915. E o foco principal é sempre a segunda vinda de Cristo, a preparação para esse evento e os acontecimentos finais. Essa compilação ela não nasce do nada, né? Ela tem raízes bem profundas, vem da experiência do movimento milerita lá em meados do século XIX, daquele evento conhecido como o Grande Desapontamento, e, claro, da própria maturação da teologia adventista que veio depois. Exato. E essa origem histórica com certeza dá um tom todo especial para o livro, não é? A própria Ellen White, que viveu de 1827 a 1915, teve uma jornada bem marcante. Ela participou ativamente do movimento milerita e foi uma das cofundadoras da Igreja Adventista. Essa experiência dela como visionária, como conselheira, parece que transparece muito na urgência e na praticidade que a gente encontra no livro. Exatamente. E essa praticidade ela se reflete muito bem na estrutura do livro. É como uma jornada espiritual pensada para 366 dias, um ano inteiro. Começa lá em janeiro com os fundamentos da esperança, aí vai avançando por temas como sinais dos tempos, preparação espiritual, reavivamento e reforma, até culminar lá nos últimos meses do ano, novembro e dezembro, com a segunda vinda e a vida eterna. É uma progressão assim muito bem pensada para guiar o leitor mesmo. Nossa, que interessante essa estrutura anual. E os temas que você mencionou? A certeza da volta de Cristo, os sinais dos tempos, a preparação. Mas me diz uma coisa, como que essa análise descreve essa tal preparação espiritual? É algo mais abstrato ou a obra dá caminhos mais concretos para o dia a dia? Boa pergunta. A análise indica que a obra foca muito na concretude, sim. A preparação envolve santificação, envolve oração, estudo da Bíblia, mas não como conceitos teóricos, sabe? São práticas diárias mesmo, que vão moldando o caráter. E aqui tem um ponto importante, que sempre vale a pena ressaltar sobre os escritos da Ellen White. Eles, como encontrados em Maranata, não têm a intenção de substituir as escrituras sagradas, a Bíblia. São vistos como princípios inspirados que ajudam a gente a entender melhor o texto bíblico, fortalecem a fé e, principalmente, guiam na aplicação prática dessa esperança no dia a dia. Ah, entendi. Faz todo sentido essa distinção. É um auxílio, então, não um substituto. E essa perspectiva eterna no cotidiano, como que o livro ajuda a construir isso na prática? Que tipo de orientação ele dá? Olha, a análise ressalta que Maranata ensina a viver o presente, o agora, mas com os olhos na eternidade. Isso se traduz em quê? Em focar em prioridades espirituais, cultivar disciplinas como a oração, a meditação, buscar ativamente ter um caráter mais parecido com o de Cristo. Um exemplo, talvez. A obra encoraja a gente a ver os desafios diários não só como obstáculos, né, mas como oportunidades para crescer espiritualmente e para testemunhar dessa esperança que a gente carrega. Essa abordagem prática parece ser mesmo a chave para a relevância dela e além, né? Ultrapassar as fronteiras de uma denominação específica. Sem dúvida alguma. Embora tenha nascido nesse contexto adventista, a obra toca em questões que são universais, como encontrar esperança em tempos de crise, como resistir ao apelo do materialismo, onde a gente busca paz interior. São perguntas que ecoam em muitas pessoas, de diferentes caminhos. Tem até um estudioso do Adventismo, George R. Knight, que descreve Maranata como uma das apresentações mais inspiradoras e práticas da esperança cristã.
Puxa, realmente, parece ser uma obra que oferece uma orientação bem concreta para o crescimento espiritual e que consegue falar a muitos corações, né? Independentemente da filiação religiosa de cada um. Exatamente. No fundo, o que tudo isso quer dizer? Que Maranata não é só um documento histórico. Continua sendo um recurso vivo, sabe? Atual. A força dele está justamente em conectar essa esperança grandiosa do futuro com a necessidade de uma vida transformada, santa, no presente. Não é só sobre esperar passivamente, mas sobre como viver enquanto se espera. Isso deixa a gente com um pensamento interessante para refletir, né? Considerando essa ênfase toda na preparação constante, em viver a esperança aqui e agora, como será que a leitura diária de Maranata poderia talvez redefinir as prioridades e as ações de alguém hoje? Mesmo que essa pessoa não compartilhe de todas as crenças específicas sobre os eventos finais. Fica aí a reflexão. É uma ótima questão. E para quem quiser continuar explorando análises inspiradoras como esta, fica o convite para conhecer outros conteúdos aqui no Ellen Talks. Isso mesmo, siga a gente, curta, avalie nosso trabalho, comente suas ideias e compartilhe para que mais pessoas possam descobrir estas reflexões. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.